de renúncia ou do Tribunal Superior Eleitoral cassar os mandatos dos dois que assaltaram e acabaram com o país. Muito bem. Então, em caso de vacância, eleições indiretas, pelo menos é o texto constitucional. Perfeito. Então, houve essas duas reuniões. Aconteceram primeira semana com o presidente, segunda semana seguinte ele foi com o FHC e com certeza houve uma concessão. Concessão, queridos, eu abro um parênteses para não fugir dessa questão da reunião ou das reuniões. A concessão foi dada em 1935, a concessão foi dada em Geisel, através da distensão, e em João Batista de Figueiredo com a abertura. Então Ernesto Geisel veio com a distensão, que foi uma concessão, e o João Batista de Figueiredo veio com a abertura. O Brasil então entrou no caos, entrou numa onda de roubalheira sem precedentes na história. Muito bem. Então, se houve essas duas reuniões e logo após houve o anúncio de que um candidato seria eleito indiretamente no caso de vacância, e deram até o tal do nome que não está envolvido na Lava Jato, enfim. Você percebe então que houve uma concessão, significa o poder das armas, com certeza deliberadamente colocou, olha, então o que vocês querem fazer? Tá, isso, perfeito. Então deram como limite nessa concessão, e eu não tenho procuração das Forças Armadas e eu não posso falar em nome das Forças Armadas. Mas nós não somos tolos, nós conhecemos a história, nós conhecemos o processo político, o processo histórico, e nós não somos tolos. Então presumimos que houve a concessão. Então no dia 6 eles se reuniriam, eles fariam um projeto, no dia 7 já teria lá um presidente tampão para ir até 2018, para dentro de um clima de amistosidade, com Lava Jato funcionando, com as instituições que ainda são nesse Brasil pautadas, pelo menos por enquanto, na justiça, na transparência e no direito, que é o Ministério Público, a Polícia Federal com a Lava Jato, que constitui a Lava Jato em primeira instância. Então nós ficamos na expectativa. Queridos, anunciaram, vocês sabem o nome do cidadão, e de repente, no decurso de alguns momentos, olha o que acontece. Estão mudando o ministro da Justiça, estão fazendo obstrução de justiça, querem desestabilizar a Lava Jato, levaram a nível de Supremo uma deliberação para que, caso hipoteticamente o Lula seja preso, ele não seja preso na primeira instância nem na segunda, mas numa terceira instância, que seria o Superior Tribunal de Justiça. Meu Deus do céu! Então vamos aventar o seguinte, a possibilidade seguinte: não vamos mais pedir, queridos, não vamos mais pedir intervenção. Nós vamos exigir, determinar que haja intervenção. Nós devemos clamar e chamar os componentes, os comandos das Forças Armadas para exercer a intervenção constitucional militar no país. Não com arrogância, mas com respeito, coragem, ousadia e moderação. Veja bem, nós vimos, e quem viu e ouviu o original, e alguns grupos publicaram um documento das Forças Armadas assinado pelo general Vilas Boas. Estava lá mesmo a assinatura, chancela, onde ele se dirigia à proativa da reserva. E, queridos, no momento ele fala assim: diante dos inúmeros pedidos de intervenção, entendam bem, diante de inúmeros pedidos de intervenção, diante do, digamos assim, ele colocou, do estarrecimento da sociedade brasileira, diante do que está acontecendo, mas eu quero me firmar nesse item que ele colocou, diante de inúmeros pedidos de intervenção pelas redes sociais. Ora, de repente, lá na frente, ele conclui esse raciocínio e fala e muda brutalmente de assunto, falando da Amazônia, de uma missão. Então, reparem,
Quando um general, queridos, quando um comandante de exército, das Forças Armadas, melhor dizendo, diz que inúmeros pedidos estão sendo feitos pelas redes sociais, estão sendo feitos, o que é isso na linguagem militar? Perdemos o controle de pessoas que estão pedindo. Inúmeros significa não há número certo, ou seja, na linguagem militar, entrou em cadeia. É um sintoma, é algo concreto. Nesse momento, ele está dando uma pista, sou eu, na minha conjectura, que estou pronunciando isso. Eu não sou procurador, não tenho procuração, nem posso falar no nome das Forças Armadas, e ninguém pode falar em nome das Forças Armadas, nem o ministro da Defesa, que é um cargo político, ministerial, ninguém. As Forças Armadas são permanentes, independentes, regulares e, portanto, antes da sociedade, antes do Estado jurídico de direito, antes desse Estado se implementar, o povo, a sociedade e as Forças Armadas surgiram primeiro, são antes da formação do Estado. Então, o governo é funcionário público, o governo é o nosso ajudante e não está fazendo nada, estão assaltando o país. Então, vamos clamar pela intervenção constitucional militar, mas exigindo, decretando, pedindo mesmo, tanto pelas redes sociais quanto nas ruas. É um recado que eu quero dar a todos: não esmoreçam. Esse nojento agir e proceder dessa organização vai cair por terra, queridos. Eles estão abalando a verdade, os grandes pressupostos, as grandes determinações e valores divinos estão sendo aviltados, aviltados. E o Senhor diz em Salmos 94:20, assim, olha que coisa linda. O Senhor diz assim para nós e para que nós possamos ter uma dimensão. Pode, Senhor, associar-te contigo o trono da iniquidade que forja o mal por pretexto de lei, que por pretexto de lei forja o mal. Então, cristãos, nós não podemos obedecer, porque essas leis forjam mal, são traquinagens, são engendramentos, é corrupção. E vamos lá, eu não aceito e eu sei que esse governo vai cair. Então reparem bem, nós determinaremos a intervenção e Deus, que é o Supremo Senhor, o Senhor dos Exércitos, está atento. Ele vai usar o que Ele quiser, mas que Ele vai usar, vai. Então forte abraço. Então lembrem-se desse texto, inúmeros pedidos de intervenção. Eu sou o professor Afrânio, cidadão brasileiro, e estou à disposição dos amigos para qualquer ou quaisquer dúvidas.